você, lembra que nosso assunto é obsessão. A obsessão é o ato da pessoa não ver nada além de uma coisa. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais este módulo. Agora nós vamos falar sobre algo importante, que mesmo que você não pratique na realidade, você pratica em pensamento. Vamos lembrar uma coisa fundamental. A afinidade, ela se dá com o pensamento e se realiza a partir do falar e do comportamento. Nas práticas de fetiches e fantasias sexuais, existe um componente espiritual gigante. Não é à toa que existe algo chamado magia sexual. Dentro das práticas, existem as vertentes, existem as falanges e existem os direcionamentos energéticos. Esses direcionamentos vão se vincular conforme a tua linha de pensamento. Então, por exemplo, lembra dos 50 tons de cinza, daquele filme? Aquilo está vinculado a uma prática chamada BDSM. E se você for buscar, pesquisar sobre a origem dessas práticas, a maioria delas tem a ver com monges, com calabouços, com práticas de sacrifício e tem tudo a ver com a parte iniciática e religiosa. Pois bem, então essa é uma linha de pensamento, uma linha de pesquisa para você iniciar esse teu novo conhecimento nesta área. Um dos maiores erros que nós cometemos é achar que não, aquilo é só isso. As pessoas que conhecem e sabem que não é só isso, que você comer não é só isso, que você fazer sexo não é só isso, que você trabalhar não é só isso, que você entrar de um jeito ou de outro em algum local não é só isso, estas pessoas usam isso contra você. E se elas estiverem do outro lado, em outra dimensão, elas conseguem te manipular sem que você perceba. Mais uma vez, o alerta não é para você fazer ou deixar de fazer nada, é para que você perceba no ato, na sua realização, a que força você está vinculado. Existem alguns grupos que vão fazer magia com você sem que você perceba. Se você perceber, você pode bloquear. Se você não perceber, você simplesmente vai. E assim nós temos uma linha de desenvolvimento dentro de alguns fetiches e fantasias. Agora, tudo que nós temos neste mundo, o homem, ele foi uma das únicas, se não foi a única, criação que tem o livre-arbítrio. Então nós podemos ir para um lado ou para o outro a hora que a gente quiser. Claro que dentro da ação e reação nós temos algumas consequências de cada ato que nós fizermos, mas nós podemos variar, ok? Então, por exemplo, se você estiver em uma prática sexual destas, ou mesmo só entre duas pessoas, ou mesmo só sozinho, ok? Isso é indiferente. O pensamento já vai definir a tua afinidade. Se você tiver nestas condições, o que vai acontecer é você está ali em um emotivo aberto, a sensibilidade aberta. E aí algumas informações sutis podem ser introduzidas na sua mente, no seu campo áurico ou no ambiente. Estas informações vão te direcionar para um sim ou para um não. Então, naquele momento, você está muito vulnerável a uma hipnose sexual, que vai te direcionar para uma magia sexual, que vai te direcionar para uma iniciação sexual. Ok. Quando você está ciente disso, você faz com vontade, faz com certeza, perfeito. Liberdade é isso, livre-arbítrio é isso. Você faz, pratica, sabendo ação e reação, causa e consequência, sim e não, eu quero, eu não quero. Isso é liberdade. Agora, quando você é envolvido dentro de um campo, por exemplo, você é convidado para uma festa. Dentro daquela festa existem certas práticas, visíveis ou não. Você está sendo envolvido num campo áurico, num campo de informação mental, astral, espiritual. Estas informações vão ser captadas por você, querendo ou não. Quando você se abre emocionalmente ou através de alguma substância química ou não química,
A própria emoção te abre o campo de informações, essa informação entra e você pode entrar em uma egrégora, em uma igreja, um grupo, você vai dizer um sim, sem saber que disse um sim. A partir daí, tua vida pode mudar completamente, porque você já faz parte daquele grupo, você tem afinidade. E você só vai aumentar e alimentar essa egrégora o máximo possível. Por isso que muitas pessoas se viciam em sexo, em fetiches e fantasias, ou quem tem práticas sexuais nessa linha, vão sempre ampliando, fazendo mais dentro daquele conceito e só querem aquilo, porque ela entrou numa egrégora, ela foi iniciada dentro de um projeto, e voluntariamente ou involuntariamente. Então, bom, continuando o assunto, e aí se você estiver numa situação dessa, densa, complexa, envolvidas com esse tipo de força, e você optou por não querer participar desse tipo de força. Bom, primeira coisa, você vai ter que cortar o vínculo. Você pode cortar o vínculo fisicamente, mas só isso não é suficiente. Porque se você confrontar ou irritar aquele grupo que está em torno de você, lembra que nosso assunto é obsessão. A obsessão é o ato da pessoa não ver nada além de uma coisa. Então, se uma pessoa tem obsessão por comida, por um certo alimento, ela só pensa nisso, só faz isso e não enxerga argumentos, não enxerga soluções, não enxerga saídas. E você está num ambiente onde as pessoas só vão enxergar aquele tipo de situação, de fetiche, de fantasia. O que você vai fazer? Bom, primeiro, no módulo de proteção, você vai ver que você vai instalar uma proteção magnética. Só que às vezes você não pode nem falar e nem fazer gestos, mas você pode fazer mentalmente. Em certas situações, eu já fiz meio que escondido esses gestos, eu instalei essas proteções e eu conseguia perceber como aquilo irritava os seres do outro lado que estavam próximos a mim. Agora, se aqueles seres que estão do outro lado se irritarem, eles vão envolver você em uma situação que vai te deixar bastante complicado. Então, o que eu sugiro a você? Tranquilidade, começa a se harmonizar, pensar e se vincular a uma força de proteção. Você vai fazer tudo o que eu te ensinei aqui em pensamento. Em certos momentos, se você puder, vá ao banheiro, faça isso de uma maneira discreta, mas não se esqueça que o físico ali não importa. O que está importando ali é a parte energética, astral e espiritual. E para te agredir vai ser usada a parte física, quem estiver ali com você. Então muita atenção. Você está lá em um momento que você não optou por aquilo. Se você optou, mais uma vez, vai fundo e saiba o que você está fazendo. Se você não optou, você vai cancelar este suposto contrato, essa suposta indução que estão fazendo contigo, e você começa com isso energeticamente. Ok, ali você não assinou o contrato, vamos dizer assim. Mas e depois? E depois é um pouquinho mais complicado. Porque a carga energética onde você se envolveu vai te perseguir por mais ou menos uma semana. Eu te digo 7 dias pelo seguinte, porque algumas práticas, mesmo você fazendo a proteção, a limpeza posterior, é tão denso que é como se você fosse tirando cascas. Não é à toa que as quilopotes ou a árvore da morte ou a parte da escuridão é chamada de cascas. Ela realmente gruda, ela é pesada, ela te deixa vinculado. Como você aprendeu como quebrar o contrato e agora você vai se desvincular dessa energia que está ali grudada em você, como se fossem parasitas grudados, e tem uma mangueira ligada, são várias mangueiras ligadas a você. E você vai cortando isso durante pelo menos uma semana, até você se sentir totalmente
limpo e desvinculado. Acabou por aí? Não. Se você não conseguiu quebrar aquele contrato, como eu te falei, quebrar o vínculo da assinatura, você vai ter que desfazer aquele contrato. E aí você precisa, geralmente a gente precisa de ajuda. Ou você tem conhecimento suficiente para fazer algum tipo de ritual, onde aquilo foi um ritual para assinar, você vai ter que fazer um ritual para desfazer. É o mesmo procedimento quando você é batizado numa igreja, ou você assinou o teu casamento, você assina o divórcio. Assinou o seu vínculo a uma certa instituição, você vai lá e se desfilia. Cada contrato que a gente abre na vida, ou você encerra, ou ele é perpétuo para este lado e para o outro. A cada prática que você fizer e vai se vinculando a falanges diferentes, então vamos supor que você pratica esse tipo de situação diversificadamente, ok? Você vai capturar a energia ou vai se vincular a certas energias diferentes. Só que existe uma briga pela tua energia. Então, se você entrar em egrégoras ou grupos conflitantes, vai dar problema. Você não é de uma energia infinita, você não sabe controlar isso. Então, aquela egrégora mais forte vai te capturar de uma maneira mais intensa do que você imagina. Como te vincula, se tiver aquela fagulha do contrato, como é que vai te vincular? Baixando a tua sintonia. Baixando a tua sintonia com medo, com raiva, com falta de conexão com a parte elevada da espiritualidade, que a gente chama de luz. E quando você abaixa, eles vão te dando propostas, soluções, opções de relaxamento. Quantas pessoas você não conhece que pratica algum tipo de sexo só para relaxar? Existe um documentário rabínico que diz que a cada masturbação do homem nasce um demônio. É um documentário de mais ou menos 1h30, se não me engano. E eu não sei a verdade disso ou não, depende da crença, depende da filosofia, mas faz bastante sentido, porque a ejaculação dispersa energia, e aquela energia ela serve para alguma coisa. Para quem tem sensibilidade e visão, vai ver que em certos momentos das nossas práticas, se você conseguir visualizar, você vai ver realmente que isso tem algum sentido. Eu não posso dar muitos detalhes aqui em algo aberto assim. Se você quiser pratica alguma coisa, quiser saber se está envolvido, se você tem algum vínculo específico com algum tipo de falange, então conversa comigo, eu te garanto todo o sigilo, mas não algum, porque tua falange vai saber que você está falando comigo, e a gente vai tentar solucionar essa quebra de contrato, esse desvínculo. Ou então só para questão de estudo. Se você quer se aprofundar nisso, eu posso te dar algumas dicas de onde conseguir material para isso. Lembrando, o conhecimento ele é neutro, ele pode ser positivo ou negativo. Uma coisa é você fazer para lazer, outra coisa é você fazer para escravizar pessoas e almas. Todas as vezes que alguém faz algo forçado, não é bem. O bem jamais ele é impositivo, a não ser que seja algo totalmente desequilibrado. Então o bem vem para equilibrar as forças, mas não vem para te impor um desejo ou uma opinião. Então o meu papel aqui é de equilibrador. Está dentro do equilíbrio? É dentro do que você quer? Está tudo certo. Agora, se você entrou em um desequilíbrio e você precisa sair desse desequilíbrio porque foi forçado ou porque a sua opção de uma certa maneira mudou, aí você pode contar comigo que eu vou te ajudar. E aí a gente vai fazer um trabalho específico nesse sentido. De uma maneira geral, todo o conhecimento que eu estou te passando aqui, ele serve muito para 95% das situações cotidianas, vamos dizer assim. Situações específicas exigem questões específicas, situações profundas, mais profundas. Uma coisa que eu nunca entendi é como é que uma pessoa salva alguém do poço sem conhecer o poço. Por exemplo, eu jogo só uma cordinha e fico lá balançando, de repente você joga uma corda de 10 metros, a pessoa está a 50 metros, ou seja, eu não conheço o poço, eu não vou salvar ninguém. O que eu estou te falando é porque eu conheço o poço.
Então, e a minha intenção não é te salvar, é te mostrar o mapa do poço. Se você está lá no fundo e por um acaso você precisa de algum tipo de auxílio extra, talvez eu possa, dentro daquele túnel, te mostrar, olha, eu já tive por aí, então eu posso jogar a corda de 50 metros e não de 10 metros. Então é assim que você deveria fazer para se desenvolver e para subir, para emergir. Por isso que eu considerei este pequeno curso como mais prático do que teórico, porque tudo que eu estou passando para você aqui são a partir de experiências próprias. Eu vivenciei e a partir de um certo momento eu comecei a visualizar o que acontecia. Para algumas pessoas seria assustador, ou sairia correndo, nunca mais faria sexo, ou nunca mais praticaria nada, ou nunca mais, nunca mais, nunca mais. Tudo eu encaro como estudo, como experiência. E aprendi tanto que eu estou te passando aqui. Se precisar de informações, comenta, me manda pergunta. Se precisar de uma ajuda extra, vamos fazer isso. Conte comigo. Até a próxima.